Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos já sabem bastante coisa sobre os aspectos humanos da Europa. Mas agora chegou a hora da gente falar das organizações econômicas e políticas do continente europeu. Tá? Deixa eu abrir aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre União Europeia, né? E sobre um fato recente aí envolvendo a União Europeia, que é o Brexit, né? Que é a saída aí do Reino Unido desse bloco econômico que é a União Europeia. Mas primeiro, né, o que é a União Europeia? A União Europeia é um bloco econômico, tá? Hoje em dia é o maior bloco econômico que a gente já criou, né? Aliás, que a gente não, né? Que a humanidade, né, conseguiu formar. É aquele que envolve o maior número de países membros, é aquele que envolve, né, um grande volume, né, de dinheiro aí, de produtos, né, sendo comercializado entre os países membros, né? É um bloco econômico que ganhou um prêmio Nobel da Paz, né, por conta da origem da União Europeia, pelo fato de que depois, né, da criação do bloco econômico, guerras na Europa Ocidental não aconteceram, né, então por isso a homenagem aí do Nobel da Paz de 2012, e é um bloco econômico que, além, né, da questão de comércio, né, envolve também uma série de programas de assistência, de auxílio aos países membros, né? E ao longo do tempo, né, a União Europeia ela passou aí por um processo de evolução. Essa evolução envolve várias coisas, né? Entraram vários países novos, e se alguém pegar a história da União Europeia, vai ver que os nomes, né, do bloco vai mudando, né, na medida que entram países novos. Já foi Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, antes disso tinha sido Benelux, depois vira Comunidade Econômica Europeia, né? E por fim União Europeia. Então os nomes eles foram mudando na medida que mais membros foram sendo admitidos, né? É, ela começa, né, com um acordo de comércio específico, que foi a Comunidade do Carvão e do Aço, né? E depois vai mudando, né, para outros níveis de integração comercial. União aduaneira, quer dizer, união de aduanas, né, de alfândegas, de sistemas aí que vão controlar a importação e exportação de mercadorias. Bloco econômico, que é um tipo de união econômica um pouquinho mais complexa, que envolve legislações comerciais e civis, né, tipo de elaboração de contrato, de direitos de propriedade comuns, né? Teve aí uma série de políticas unificadoras, né? Eles elaboraram recentemente aí uma Constituição Europeia, mas talvez a grande política unificadora, né, do ponto de vista econômico, foi a chamada União Monetária, né? Eles criaram ali uma moeda única. E por fim, né, criaram também o conceito aí de cidadania europeia. Mas vamos por partes, né? Então aqui é um mapa, né, dos países europeus que fazem parte da União Europeia de acordo com o ano, né, que eles entraram no bloco. Então aqui em 1957, né, os países aí com a cor laranja escuro, e depois, né, dependendo da cor, vai mostrando aí o ano que o país entrou na União Europeia, passou a fazer parte da União Europeia. Eu queria chamar a atenção de vocês por fato de que a Suíça não faz parte da União Europeia e aqui em cima, ó, a Noruega também não faz parte da União Europeia. Esses países, né, têm motivos bem específicos aí para escolherem ficar na sua, né? A Suíça tem a questão bancária, né? Se ela entrasse na União Europeia, provavelmente ela teria que ceder a adaptar sua legislação ao sistema bancário dos países europeus. Isso talvez tiraria o grande negócio do país, que é ser um paraíso fiscal. E a Noruega é um país que tem um grande fundo soberano, né? Tem uma grande poupança ali. E, enfim, talvez os noruegueses não queiram ter que forçosamente contribuir aí com os membros menos afortunados do bloco.
qualquer maneira, ao longo da história, né, a União Europeia adotou aí uma série de políticas integradoras, unificadoras, e a mais expressiva delas foi a criação de uma moeda única, que é o euro, né? A adoção do euro ela é voluntária, né? Nem todos os países da União Europeia aderiram, né, ao euro. Tá? Os países que estão aqui, ó, com a cor cinza escuro, né, são países da União Europeia, porém que não aderiram ao euro. É o caso da Suécia, do Reino Unido, quando era parte da União Europeia, da Dinamarca, Polônia e por aí vai. E o euro, né, ele tem algumas coisas curiosas. Né? A parte da frente das notas de euro simbolizam aí janelas, né, vitrais com estilos arquitetônicos da União Europeia, porém que não existem, né, em nenhum país da União Europeia, tá? Até para não dar preferência para um em cima do outro, tá? Porque a ideia do dinheiro, né, como uma janela, né, abrindo, né, a Europa, né, ou abrindo aí o comércio entre os países membros. E a parte de trás são pontes, né? Pontes como grande elemento aí de ligação, tá? Então a ideia é que o euro, né, trouxesse oportunidades e promovesse aí a ligação, uma maior conexão econômica entre os países membros, né? Afinal de contas, ter uma moeda única facilita muito o comércio, já que não precisa fazer câmbio, né? Que é converter uma moeda em outra. Além disso, né, recentemente os países europeus começaram a pensar no conceito de cidadania europeia, que veio junto com a Constituição Europeia, né? E essa ideia de cidadania veio para garantir, né, às pessoas uma maior liberdade, né, de movimento, de residência nos países da União Europeia, né? E eles foram um pouquinho além, né? Deram, por exemplo, o direito das pessoas, mesmo que não sendo nacionais de um determinado país da União Europeia, por exemplo, de ter direitos políticos, né? Se candidatar ou votar, né, em eleições de onde ela esteja vivendo. Tá? E além disso, os cidadãos de países da União Europeia, se eles estiverem fora da União Europeia, num outro país onde o seu país de origem não tenha serviço diplomático, eles vão contar com a proteção do serviço diplomático de qualquer país da União Europeia que tenha sede ali, né? Então isso também foi uma iniciativa que ajudou, né, bastante europeus que viviam no exterior. Por fim, né, o grande assunto aí recente envolvendo a União Europeia é a saída, né, do Reino Unido do bloco, né, o que a imprensa, né, apelidou de Brexit. Né. Então houve no ano de 2016 um referendo lá no Reino Unido, né, e esse referendo, a maioria da população do Reino Unido, principalmente ingleses, né, aprovou, né, que que o Reino Unido deixasse, né, o bloco da União Europeia. Essa saída demorou bastante tempo para ser efetivada, envolvia negociação, tinha um monte de coisa para ser resolvida. Ela foi efetivada dia 31 de janeiro desse ano, porém com um período de transição, de adaptação aí que vai até 31 de dezembro desse ano. Então, assim, a saída mesmo do Reino Unido da União Europeia, ela vai se efetivar completamente, né, dia 31 de dezembro desse ano. Quais foram os motivos, né, que os britânicos acabaram escolhendo, né, sair da União Europeia? Historicamente, né, Reino Unido e União Europeia tiveram ao longo do tempo que permaneceram juntos, né, relações um pouquinho difíceis. Lembrem-se que o Reino Unido ele demorou para entrar na União Europeia e quando entrou, né, não pulou de cabeça ali, né? Manteve a sua moeda própria, não aderiu ao euro, né? Como o Reino Unido é um país relativamente rico perto de outros da União Europeia, uma coisa que seduziu bastante os eleitores britânicos, né,
foi uma promessa de que sobraria recursos públicos para a saúde lá no Reino Unido, que o país gastava muito com os membros mais pobres da União Europeia. Eu vi algumas notícias que parece que eles foram meio que enganados nesse argumento, tá? Que não necessariamente sobrou dinheiro público para a saúde saindo da União Europeia, porque eles perderam receitas de outros setores, tá? Um outro objetivo, né, esperado seria dificultar a entrada de imigrantes, já que por essa ideia, né, de cidadania europeia tinha muita gente dos países da Europa Oriental, principalmente, que eram países mais pobres, né, imigrando para os países mais ricos da União Europeia, dentre eles o Reino Unido. Tá? O Reino Unido também passa, né, por uma situação econômica um pouquinho complicada, tá? E tem uma população mais velha, mais envelhecida, que tende a ser naturalmente mais conservadora. E aí eu deixei, né, uma reportagem da BBC aí sobre o assunto, né, para quem se interessar um pouquinho sobre essa saída, né, do Reino Unido da União Europeia. E aí, né, dia 31 de dezembro desse ano, né, esse vai ser o mapa da União Europeia, né? Todos os países que estão em azul, né, fazem parte da União Europeia. Vai passar a ter 27 países. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.